nome do Senhor. Amém, irmãos? Isso é muito importante, né? Nós consagrarmos, declararmos a consagração dos nossos filhos, do nosso lar. Amém, irmãos? Bom, eu gostaria de estar meditando com vocês, capítulo 4 de Efésios, quando fala da unidade da fé. Mas podem marcar essa leitura, mas eu gostaria antes de ler em Filipenses, capítulo... Deixa eu ver aqui, Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3. São cartas pequenininhas, mas a gente acha. Amém? Filipenses 3. Capítulo 3, né? Versículo 12. Amém? No momento até o 16, quando Paulo fala da soberana vocação. Vocação significa chamado de Deus. Amém? Ele diz assim: não que eu tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, né? Bom, vamos ver primeiro essa parte aqui. Deus chamou, irmãos, a cada um de nós. E o chamado de Deus, na verdade, irmãos, é um chamado único, específico, maravilhoso, né, do Senhor para nós. Enquanto estivermos aqui, neste mundo, na terra, né, nesse período da nossa existência, né, eu gosto sempre de lembrar isso. O que nós vivemos aqui, irmãos, é um período da existência, da nossa existência. Amém? Por quê? Porque nós não somos eternos. O termo eterno significa aquilo que não tem começo nem fim. Nesse sentido, Deus é eterno, Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno. Amém? Porque não tem começo nem fim. Não é limitado ao tempo. Deus é eterno. Agora, só que depois que nós recebemos a vida de Deus, agora nós nunca mais morreremos. E aí sim viveremos eternamente. Amém? Mas é bom a gente lembrar que, na verdade, o termo eterno realmente ele é relacionado a Deus, a Trindade, né? Tá bom? Porque não tem começo nem fim. Amém? Não está limitado ao tempo. No entanto, nós que recebemos o Senhor Jesus Cristo, né, e aceitamos a sua mensagem, o seu sacrifício, então agora sim, nós nos tornamos, né, nós viveremos, melhor dizendo, eternamente. Amém? Então, e aí, Paulo sabe que ele está em um período da sua existência. Amém, irmãos? Nós estamos vivendo um período da nossa existência. E isso tem um tempo certo, um tempo determinado, né? Em Eclesiastes, acho que é capítulo 11, né? Que nos diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, né? E chegues a dizer depois: não tive neles contentamento algum. Então, o que nós tivermos que fazer, irmãos, temos que fazer hoje. Temos que fazer nesse tempo presente. Amém? Por quê? Porque aqui, a vida aqui na terra, ela é limitada. Amém? Mas você será lá no céu o que você for aqui na terra. O pastor Takayama de vez em quando fala, ou pelo menos falava mais, né, sobre isso, não é? Você será no céu o que você é aqui na terra.
Amém, irmãos? Ou seja, este é o lugar, este é o tempo da nossa existência, para quê? Para nós, Senhor, louvarmos a Deus, irmãos, como nem os anjos são capazes de louvar a Deus. Sabe quando o pastor diz que os anjos, eles têm ciúmes de nós? Né? Em que sentido, na verdade? Né? Na verdade, Pedro diz que os anjos gostariam de estar fazendo estaria no nosso lugar em termos de, né, do que nós recebemos. Por quê, irmãos? Simplesmente por uma coisa. Nós conhecemos o pecado. Olha só como as coisas são, né, até estranhas em um sentido. Os anjos, né, criados por Deus, eles não conheceram o pecado. Nós conhecemos o pecado. Só que lembra que o pastor Takayama sempre explicou que, por exemplo, aquele primeiro anjo, né, hoje conhecido como Satanás, né, o que acontece? Ele foi grande, né, ele recebeu o que havia de mais maravilhoso no céu, né? E a Bíblia, para ajudar a gente a tentar ter uma ideia, porque na verdade as coisas espirituais, irmãos, elas realmente, para nós, humanamente falando, elas são difíceis de serem entendidas. Então a Bíblia se esforça, Deus se esforça para nos explicar de uma forma onde a gente possa ter uma ideia, pelo menos. Amém? E aí a Bíblia chega a dizer que aquele anjo, ele recebeu, além dos dons, incluindo o dom da música, né, capacidades, ele recebeu, sabe o que também, irmãos? Ele recebeu, ele se vestia de forma esplendorosa. Eram roupas, né? Claro que, tipo, isso é só uma figura de linguagem, só para a gente tentar entender aqui na Terra. Mas imagina uma pessoa que se veste com roupas de pedras, de diamante, de brilhantes, coisas assim, caríssima. Imagine, né? E a Bíblia diz que ele se vestia disso, para querer dizer a grandeza dele foi tão grande. Mas o problema, irmãos, é que, apesar de tudo que ele recebeu, primeiro, recebeu a vida, porque ele não é eterno. Amém? Lembra que eterno é só a Trindade. Deus, Jesus, o Espírito Santo. Eles são eternos. Agora, nós não. Os anjos também não são eternos. Eles foram criados. E a partir do momento que eles foram criados, né, então, a partir daí também não perdem a vida, né? Continuam vivendo eternamente. Por isso que a Bíblia fala também da morte eterna. Fala da vida eterna e da morte eterna. Amém? Por quê? Porque essa morte física aqui não é a verdadeira morte de que a Bíblia se retrata. A Bíblia, quando ela fala da morte, especialmente, né, na maioria dos casos, ela está falando da morte espiritual ou da vida espiritual. Amém? Então, e esse primeiro anjo, ele, apesar de ter sido extremamente abençoado, faltou nele um elemento muito importante, irmãos. O quê? O agradecimento. Quando a Bíblia fala de louvor, muitas vezes a gente reduz muito o louvor, sabe a quê? A música, né, envolvendo música. Que a música é algo divino, maravilhoso, isso não dá para, né, ignorar. No entanto, irmãos, louvor vai muito além de música ou de melodia. Louvar a Deus significa você falar palavras de exaltação ao Senhor, reconhecendo a grandeza dele, a bondade dele, a misericórdia e o amor dele. Amém? Ter um coração agradecido. Amém? A coisa mais fácil, mais natural, para todos nós seres humanos, a tendência natural é o quê? Reclamar. Estava vendo esses dias uma reportagem sobre da neurociência, que eu gosto muito, porque na verdade, como ela fala, né, dessa questão, né, dessa capacidade nossa de pensar, né, dos neurônios, aquela coisa toda, né, falou que
segundo os estudos, quando você reclama pelo menos 30 minutos, isso começa a afetar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, né? Então, irmãos, uma coisa interfere na outra. Por que a Bíblia fala tanto de louvor e adoração a Deus? Por que a Bíblia fala tanto de agradecer? Eu creio que, não vou perguntar, mas eu creio que vocês também já experimentaram um momento ou outro, uma hora que você estava para reclamar e de repente você veio algum pensamento um pouco distante. Muitas vezes é assim, porque às vezes a gente está tão envolvido com as coisas aqui que o Espírito Santo fala, mas parece que é uma, né? Não seria uma voz audível, mas um pensamento longe, de certa forma, mas que traz um certo impacto para a gente. E aí você muda. O Espírito Santo te faz lembrar que nós precisamos louvar a Deus, que nós precisamos agradecer a Deus. Eu gosto muito do Salmo 103, que diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, né? E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome, louve o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Nenhum só. Só que basicamente isso é impossível para a gente não esquecer. Não por relaxo, mas sabe por quê, irmãos? Porque se você for contar realmente quantas bênçãos você tem recebido, realmente você não tem condições de contar. Não tem condições. São muitas e muitas e muitas e muitas bênçãos, e não é exagero. Por isso que eu digo, se fosse só para, na oração, se fosse só para agradecer, você nem teria tempo para pedir nada. Embora, se a gente parar e pensar um pouquinho, irmãos, eu acho que a gente deveria, quando a gente começa a entender essa glória de Deus na nossa vida, essas bênçãos, aí a nossa oração começa a mudar um pouco. Ao invés da gente ficar tão preocupado com a vida financeira, com aquela situação material para resolver, ou até mesmo uma enfermidade física, irmãos, a gente começa, Senhor, dizer para Ele, Pai, como o Senhor é bom, como o Senhor é misericordioso, Pai, quantas bênçãos o Senhor tem nos dado, né? Então o salmista Davi, né, nos adverte aqui, a gente não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Começa pelo perdão, irmão, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Só Deus, irmãos, é capaz de perdoar iniquidades, sabia? Embora nós devemos pedir perdão, sim, aos irmãos quando nós erramos, quando nós praticamos algo que não deveria, no entanto, Deus tem poder de perdoar iniquidade. Porque, na verdade, se você peca contra alguém, também você está pecando contra o Criador daquela pessoa, daquele irmão. Entende? Então, irmãos, quando a gente começa a se aprofundar um pouco mais na palavra, a gente começa a ver, irmãos, quanta coisa precisa ser mudado aqui dentro. Automaticamente você já não consegue mais ficar olhando para o erro daquele irmão, daquela irmã, quem fez isso, quem deixou de fazer, quem me tratou desse jeito ou do outro. Você já não... Duvido, né? Se realmente você entrar numa intimidade com o Espírito Santo, começar a falar com Ele, começar a reconhecer que, irmãos, se o próprio Jesus sofreu situações, quem sou eu, quem é você, para achar que todo mundo tem que pensar a mesma coisa que a gente, concordar com a gente e tratar a gente dessa forma da outra? Não, irmãos, aí a gente começa a entender, Pai. Todos nós, eu creio, irmãos, e num momento ou no outro, o Espírito Santo traz assim essa briga boa para a gente. É o Espírito lutando contra a carne, né? Então a carne, na verdade, ela quer razão, ela quer ser respeitada, ela vê problema onde não tem, ela cria problema, né? Resolve uma coisa de um lado, entre aspas, ela acha outra forma de ficar e aí vai, e o negócio não acaba nunca. Simplesmente sabe por quê? Porque falta um elemento principal. Alguém pode me dizer? Não. Esse que é o problema. O Espírito Santo tem. E ele fica entristecido conosco. Falta uma atitude.
gratidão, agradecimento, louvor a Deus. Essa é a única forma, irmãos, não da gente vencer só o inimigo, mas principalmente a nós mesmos. Por isso que humildade é fundamental. Humildade é fundamental. Sem humildade, irmãos, ninguém consegue chegar no Monte Sião, no monte sagrado de Deus, onde habita a presença do Senhor. Nossa carne, ela não é humilde. A minha não é. A de vocês, pior ainda. Brincadeiras à parte. Não joguem tomate em mim, hein? Por favor. Que aí você vai provar o que eu estou falando. Então, irmãos, a nossa carne, irmãos, em nós que ela habita, é realmente zero de humildade. 100% de orgulho. Agora, irmãos, embora Paulo chegue a dizer, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço, e ele justifica isso porque o pecado habita em mim, ou seja, por causa dessa natureza pecaminosa que habita em mim, né? Essa é a razão. Mas aí ele não acaba por aí. Ele conclui dizendo o quê? Mas graças a Deus que nos dá o quê? Eu tenho que ficar falando isso assim, né? Porque senão vocês não falam, hein? Coisa feia, hein? Vamos ler a Bíblia mais, gente. Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, gente. A vitória não está no ato que eu ganhei a razão. A vitória não está naquilo que, sabe? Quando um ganha, irmãos, todos perdem. Essa é a realidade. Pare e pensa nisso. Se um ganha, todos perdem. Sabe por quê? Porque, irmãos, aqui não se trata de mim nem de você. E não é só aqui. Em casa, onde quer que a gente esteja, no trabalho. E depois eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Onde quer que a gente esteja, irmãos. Sabe por quê? Porque, na verdade, nós fomos chamados para morrer em Cristo. Por isso Jesus falou o quê? Se você não tomar sua cruz e não me seguir, você não é digno de andar comigo. Ou seja, você não vai andar de acordo com o evangelho que eu tenho mostrado para vocês, com a graça que eu tenho mostrado para vocês. Uma semente, a Bíblia deixa bem claro isso também. Se ela não morrer, ela fica só. Experimenta ficar com uma semente na tua mão o tempo todo, ou num móvel, ou sei lá, numa caixinha, qualquer coisa. Experimenta. Vai nascer alguma coisa lá? Não. Se aquele grão não for, né, colocado na terra, terra significa nosso coração, amém? Então você tem que receber essa semente. Você pode concordar comigo aqui. E depois sair daqui e voltar às mesmas práticas normal. Por quê? Porque você não trouxe essa semente para o coração. O coração, irmãos, para Deus, que Deus quer, é a boa terra que Ele espera de nós. Se a semente caindo no chão não morrer, fica ela só. Mas se ela morrer, o que acontece? Ela dá vida. Amém? Então, por exemplo, semente de uma fruta, qualquer que seja, você coloca lá, a semente em si ela vai desaparecer, certo? Olha, a semente está aqui e ela tem nela, ela já tem nela a capacidade da vida. Você olha para uma semente assim, você pensa, nossa, tadinha, é mais uma semente. Sequinha, né? Você não vê nada de... Né? Então, mas aí você vai lá, coloca ela lá na terra. A água, né? Agoa ela, né? E deixa ela exposta à luz do sol. Amém, irmãos? O que vai acontecer? Aquela semente desaparece, mas no lugar dela aparece o quê? Uma árvore frutífera, que dá muito fruto. Em cada fruto tem várias sementes. E se essas sementes forem plantadas, elas também darão muitas outras sementes.
Amém, irmãos? Então a necessidade da gente pegar a palavra, colocar dentro do nosso coração. Mas nossa carne, junto com o inimigo, não quer que você faça isso. Por quê, irmãos? Porque o inimigo sabe, irmãos, que tudo que Deus dá para a gente, literalmente é de graça. É de graça. Ele não quer que você descubra esse segredo. Por isso é interessante para o inimigo trabalhar as nossas emoções, os sentimentos, as coisas aqui, outra ali, para quê? Para desequilibrar a nossa vida. Por isso que eu falo, de vez em quando eu lembro, né, de algumas coisas lá no Brasil, por exemplo. Se você vai se você vê um trabalho de feitiçaria numa encruzilhada, o que acontece? Você nunca vai achar ali 1 litro de leite, um suco de maracujá, né? Não vai achar nada disso. Laranja, suco de laranja. Oi? Pãozinho com manteiga. Nunca vai nada disso. Você só vai encontrar bebida alcoólica. Por quê? É interessante para o inimigo que você não pense, que você não reflita, que você não use da razão. E como uma bexiga cheia, mas sem amarrar o bico, né, cheia de ar, experimenta soltar uma. Né, bate em tudo que é lugar e dá. Pá. Depois cai. Voa, bate aqui, bate ali, depois cai. É assim que acontece. Ser guiado por sentimentos, por emoções. Por que vocês acham que Paulo dizia, eu esmurro meu corpo? Não significa que ele se escoteava e batia nele mesmo como um King Kong, né? Nada disso. Não era isso, não. Ele, irmãos, ele não dava moleza para ele. Tenta não dar moleza para você, para sua carne, aliás. Depois dessa primeira parte da luta, se você permanecer com a sua mente, com o seu coração ligado no Senhor, sabe o que vai acontecer? Você vai receber a paz. Você recebe uma paz que a razão não dá. Amém? Que ganhar ali, acontecer aquilo que quer, não adianta. Olha só o que Jesus falou. De que vale o homem, o quê? Eu sei que isso aí vocês sabem. Ganhar o mundo inteiro. A irmã foi bem adiantada, perder. Mas valeu, eu entendi que você estava tão querendo falar. De que vale o mundo ganhar. De que vale. Olha, até eu agora fui falar dela. Olha o que dá, tá vendo? Vai, castiga na hora. Dá um pouquinho de água aí para eu disfarçar, vai. Então, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é a vantagem de ser pastor. Pelo menos, mas o outro lado não tem vantagem nenhuma, gente. É só luta, é só tribulação. Brincadeira, gente. Então, irmãos, de que vale você, de acontecer tudo que você quer? E aí, você perde o quê? Você perde a alma. Você perde a alma. Sabe o que significa alma, irmãos? A sensibilidade, capacidade de amar, capacidade de ser empático, capacidade de ser usado como Jesus, por Jesus. Porque, irmãos, nos tornamos como uma criança totalmente indisciplinada, cheia de gosto, onde controla os pais do começo ao fim. E nunca está satisfeito com nada. Sabe por quê? Porque a alegria, a felicidade não vem porque as coisas acontecem do jeito que você quer. Alegria e felicidade, sabe como ela vem, irmãos? Quando o Espírito Santo encontra lugar na sua vida. Mas para que o Espírito Santo encontre lugar na sua vida, irmão, você vai ter que fazer igual o apóstolo Paulo fez. Esmurrar seu corpo.
Não quero ver ninguém machucado aqui, hein? Semana que vem, sabe? Porque senão vão falar, esse pastor aí tá pregando heresia. Os crentes da igreja lá tá tudo, chega tudo machucado, né? Não, irmãos. É lutar contra nós mesmos, contra a nossa carne. Ela é terrível. Você quer saber? A sua carne, não estou falando só da sua não, senão se eu estivesse falando só da sua, seria a minha carne pregando para a sua, mas não é. A nossa carne, irmãos, mas eu quero dizer a sua mesmo para você ter um impacto maior. Talvez a gente não esteja acostumado a isso, e o bom de estar no púlpito é isso. Sabe que ninguém vai mandar meter, jogar tomate, né, em nós. Então é o seguinte, irmãos. Sabe quem é o seu inimigo de verdade? Não é nem o próprio Satanás, irmãos. Porque quem te guarda é Deus. Se não fosse Deus, irmão, você já estava há muito tempo. Quem guarda você é Deus. Independente das besteiras que você faz. Ele não se alegra, não fica feliz, mas ele guarda, porque ele é fiel. A gente muitas vezes é infiel, tá? Mas ele continua sendo fiel. Amém, irmãos? Por isso que a questão não é o erro dos outros. A questão é a minha atitude. Porque eu sou responsável pelas minhas atitudes, enquanto os outros são responsáveis pelas deles. Amém, irmãos? Então, mas irmãos, nem o diabo, e eu não estou aqui dizendo, não, gente, esteja nem aí com o diabo, né, ignora. Não, não é isso não. Porque o próprio apóstolo Paulo disse, nós não ignoramos as astúcias do diabo. Mas não ignorar as astúcias do diabo significa o quê? Você observar pela palavra. E você, na comunhão com o Espírito Santo, você perceber quando o inimigo está trabalhando uma situação para te levar a abrir a boca e dar direito para ele. Porque para o inimigo o que interessa é que se abra a sua boca e diga alguma coisa para ele. Essa é a maior tentação na sua vida. E aí é aquele lance, irmãos, nada a ver, nenhum sentido com o diabo, porque, irmãos, primeiro, o diabo está debaixo do controle de Deus. Quem sabe disso? Está debaixo do controle de Deus, irmãos. Amém? Olha, você quer saber? Não se assuste, mas nem o inferno pertence ao diabo. Quem sabia disso? Levanta a mão. Nem o inferno pertence ao diabo. Amém? A Bíblia diz que Jesus tem as chaves do inferno. E com certeza não é para você. Amém, irmãos? E aí vem aquele lance, volta a dizer, Satanás, irmão, não quer, o inimigo não quer que você entenda que a bênção que Deus tem para dar para você é de graça. E, por favor, quando pensar em bênção, gente, não pense só no carro, na casa, no dinheiro, no salário, na saúde em si, irmãos. Pense especialmente no poder que Deus deu para você através do Espírito Santo, irmãos. Amém? Porque a gente não vive de carro, não vive de sabe? É assim, sabe onde o ser humano está tudo igual? Não importa se você mora num barraquinho, se você mora numa mansão. Você mora em um lugar. Não importa se você tem mais, se você tem menos. A vida é igual para todo mundo em um sentido. Pelo menos das coisas de Deus para nós. No mundo aqui existe muita injustiça e a gente não ignora isso aí. Amém? Mas veja na doença. Pode ter bilhões, trilhões. Né? Fico vendo, às vezes, né, quantos empresários tão novos morrem. Né? Por exemplo, o grande inventor da Apple, né? 57 anos, o cara tão novo. Com toda a possibilidade de sempre fazer check-ups, né, para sempre estar acompanhando. Tem gente pobre que não tem nem dinheiro para ir, sei lá, pegar o ônibus para ir no SUS do Brasil, tomar um susto. Tomar um susto. E aí, irmãos, está vivendo? Amém, irmãos? O que manda, irmãos, é isso aqui, isso aqui. É o seu coração estar ligado no Senhor. E a sua mente. Se seu coração estiver ligado no Senhor, sua mente também estará. Né? Amém? Por isso que fé, irmãos, eu até anotei aqui.
A gente estava cantando sobre fé, né? Aliás, primeira música, né? Primeiro louvor foi, né? Como um grão, né? Não importa o tamanho da minha fé, né? Porque a questão não é o tamanho, a questão é se você usa, se você não usa. Se você tem uma semente bem pequenininha ou se você tem uma semente maior, a diferença vai estar se você planta, se você rega com a água da palavra de Deus, se você deixa exposta a luz da palavra de Deus, amém? Aí você realmente vai ter. Agora, se não, o que vai acontecer? Não vai vingar, não vai nascer, não vai dar fruto nenhum. E aí, eu lembrei, né, que em Hebreus, o capítulo 11 nos diz, sem fé é impossível agradar a Deus, né? E aí, irmãos, você quer saber qual é a concretização da fé? Alguém poderia me dizer o que pode ser a concretização da fé? Como é que a fé é manifesta? Através do quê? Alguém poderia arriscar? Oi? Da ação, da obediência. Da obediência. Amém? Exatamente. Por quê? Porque Tiago fala da fé morta. Qual é a fé morta? É aquela sem obras, aquela que não tem obediência, não tem ação, não tem uma atitude. Agora, a fé verdadeira é aquela onde ela vai além da capacidade de entender uma coisa e outra. Que Deus é poderoso para fazer tudo, todos nós, até as pessoas aí fora entendem. Agora, a questão é, eu dou direito ao Senhor, né? Mas para eu chegar à obediência, irmãos, a gente também não chega de qualquer jeito. Eu preciso estar meditando na palavra de Deus. Eu preciso estar orando o tempo todo. Por isso Jesus disse, orai sem cessar. Né? Orar em todo o tempo. Sempre estar com a nossa mente ligada ao Senhor. Vai vir problemas, situações. Onde a gente estiver nesse mundo, irmão, não importa. O inimigo, de alguma forma, ele trabalha, né, com ideias, com pensamentos. Para quê? O trabalhar do inimigo se dá especialmente na questão das ideias. No campo das ideias. Por isso que eu preciso combater com a palavra de Deus. Só que aí, a questão é, eu tenho um inimigo lá fora e tenho um outro pior aqui dentro. Que é a minha carne. E não tem como eu vencer a minha carne, irmãos, sem humildade. Amém? Sem humildade, irmãos. A Bíblia diz o quê? Que Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O maior problema é que muitas vezes a gente não tem testemunho de vida. Sabe o que é, irmãos? É porque a gente não deixa Deus ser juiz da nossa vida. A gente quer fazer valer o nosso direito. A gente quer ganhar a briga. Certo? E aí é que está o problema, irmãos. Não é questão de eu estar anos na igreja. Não é questão também de eu pregar. Não é questão de eu cantar. Não é questão nem mesmo de eu evangelizar. E eu nem estou dizendo que essas coisas não têm o seu valor. Tem seu valor, irmãos. Mas, irmãos, antes de tudo, Deus quer que você seja uma testemunha viva do poder transformador do Senhor na sua vida. Não tem nada a ver com a gente fazer propaganda de Jesus. Não tem nada a ver com a gente querer se mostrar ao mundo. Tem a ver, irmãos, com a gente ter essa experiência pessoal, íntima. Né? Paulo diz aqui, nessa leitura que a gente leu, não que eu tenha alcançado ou recebido, nem obtido a perfeição, mas prossigo. Ou seja, irmãos, nós vamos errar. Todos nós vamos errar. E tenha certeza que até a volta de Jesus, enquanto a gente estiver nessa terra, enquanto a gente não tiver nosso corpo transformado, a gente vai errar. Só que você sabe que, por exemplo, se você comparar uma criança, o nascimento de uma criança e o desenvolvimento dela, o que vai acontecer? Ela erra, né? Mas os erros,
eles vão sendo muitas vezes relacionados à fase do crescimento, certo? Então, por exemplo, um erro que uma criancinha comete, imagina eu, 57 anos, já vou fazer 58, caramba. E aí, você fala, não pode, não é? É complicado. Amém, irmãos? Deus chama a mim e a você a um crescimento espiritual, irmãos. Por isso que a gente tem que entender a importância do seu relacionamento com o Espírito Santo. Por que o inimigo não quer, gente? Porque ele sabe, irmãos, que Deus quer usar você muito. Deus quer fazer você verdadeiramente alguém que vai ser testemunha na vida de outras pessoas, para outras pessoas. Então o inimigo pega pelo lado mais fraquinho nosso, que é o quê? O orgulho. Que, diga-se de passagem, para que serve? Para nada. Absolutamente nada. Porque a carne está sempre insatisfeita. Sempre. E se resolver um problema aqui, se é que podemos dizer assim, ela cria outro. Depois cria outro. Depois cria outro. E aí, como é que a gente vai parar isso, gente? Por isso que eu sempre digo, irmãos, que o mal pare em você. Não pare no sentido de se alojar, mas tipo assim, ele perca a força. E você deixe Deus usar aquela situação para mostrar a glória e o poder dele. É por isso que a maioria dos crentes não experimenta a verdadeira libertação, a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Por quê? Porque nos falta, irmãos, exercitar a humildade e o agradecimento. Então, não que eu tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição, mas, veja assim, aqui ele está falando que ele não obteve a perfeição, tá? Depois eu vou chamar mais a atenção de vocês aqui abaixo. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado ou alcançado por Jesus Cristo. Mas eu prossigo. Você precisa prosseguir, irmãos. Você não pode parar. Você tem que dar continuidade. Amém? A criança, quando começa a andar, o que acontece? Ela primeiro vai lá, né? Aí cai. Depois vai de novo. Depois vai indo. Quando vê, ela está, né? Porque ela não parou. Ela cai, às vezes se machuca, mas não vai ficar traumatizada. Sabe por quê? Porque conta com o amor dos pais. Acredita na proteção que vem dos pais. E nós precisamos crer nisso, irmãos. Só que é preciso a gente começar a pegar essa semente e trazer, deixar bem dentro do nosso coração. Como o salmista Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra o Senhor. Né? Amém, irmãos? Você deve guardar a palavra no coração. Se você fizer isso agora, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai te lembrar. Na hora que for surgindo um vento de problema, de dificuldade. Senhor, tenha misericórdia. Olha a sua postura, como muda. Senhor, tenha misericórdia. Meu Deus, eu sei que eu estou errado. Olha a obra do Espírito Santo na sua vida, irmão. Ele não te acusa, não te condena, não grita, não impõe. Mas ele te constrange. Aí você começa. Oh, Senhor, como eu sou pecador, Pai. Como eu sou indigno, Senhor. Aí o Espírito Santo começa a trazer para você algumas lembranças importantes que você precisa. Para quê? Para você se humilhar. E para você começar a perceber que você não é perfeito.
que você não é perfeita para você exigir de ninguém. Eu não estou dizendo que as pessoas não devam conversar, não devam colocar, né, situações do tipo, olha, eu não gosto quando você fala desse jeito comigo, eu me sinto desse jeito. Porque assim você não está acusando ninguém, não está condenando ninguém. Entende? É importante, isso é importante. O diálogo não tem problema, irmãos. É bom, na verdade. Precisa existir. Mas sabe aqueles momentos que você está meio sozinho, sozinha? Ou às vezes você queria até falar alguma coisa a mais. Aí você percebe um pensamento assim, um tanto alto assim. É o Espírito Santo falando para você. Muitas vezes sem palavras mesmo. Só um pensamento. Aí, irmãos, você começa a se humilhar. A Bíblia diz que os humilhados, os que se humilharem, aliás, serão exaltados. E aí você começa, Senhor, como eu sou pecador. Como eu sou indigno, Senhor. Pai, eu sei, eu me conheço, Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem sido tão bom, tão misericordioso. Aí você começa. Irmãos, isso alegra o Espírito Santo. Isso alegra o Pai. Por isso que o Senhor pede para você, pega a semente, coloca dentro do teu coração. Pede para o Pai, Pai, guarda, Senhor. Porque eu quero dar fruto. E o fruto, irmãos, é importante que seja dado na hora da necessidade, na hora, né? Por exemplo, Jesus teve fome, avistou lá na beira do caminho uma figueira, aí foi indo lá, na esperança de chegar lá, ter algum fruto ali, algum figo. Figo significa docilidade, amor, né? Pastor Takama sempre falou sobre isso. Então você vai lá, aí você... Só que ele chega lá, irmãos, só tinha folhas e mais nada. Só folhas, só aparência. Sabe uma coisa, irmãos? Eu digo isso porque eu faço isso comigo também. Eu tenho uma luta comigo, que todo crente deve ter uma luta consigo mesmo. O quê? Você deve, irmãos, começar a não se conformar com as suas atitudes que não condizem com a palavra de Deus. E começar a orar. E começar a buscar. E começar, irmãos, ver pelos olhos da fé que você pode ser uma pessoa diferente. Que você pode agir diferente. Uma das grandes jogadas do inimigo é dizer para você que você não pode. Às vezes vale a pena a gente questionar sobre alguns pensamentos que rolam nas nossas cabeças, no meio dos crentes. Do tipo assim, Senhor, o Senhor sabe que eu não posso. Só que Deus diz o contrário, você pode sim. Você pode não pela sua capacidade pessoal, mas você pode no poder do Espírito Santo. Amém? Então nós precisamos, irmãos, começar a checar algumas ideias que parecem espirituais. Do tipo assim, eu não tenho nada para te oferecer. Tem até um louvor assim, tá? Nosso, né? Mas eu não é que eu estou criticando o louvor nem nada. É que assim, tem louvores, irmãos, que na verdade eles devem ser usados para um ato de evangelismo. Né? Tipo assim, realmente, olhando por um lado, o que Deus quer? Deus quer dinheiro? Nada disso seria suficiente. Se tivesse as riquezas do mundo inteiro, do universo inteiro, você não seria... Deus não seria capaz de... Não adiantaria. Entende? Nesse sentido não tem nada mesmo. Beleza. Mas agora, para mim e para você, eu não tenho nada para te oferecer. Como assim? E como Deus pediria algo que Ele não tenha te dado? Vocês concordam comigo? Deus não dá nada, irmãos. Deus não pede nada sem que te dê primeiro. Te dá condições. Por exemplo, Marta, tira a pedra. Marta podia ter tirado a pedra. Eu acredito particularmente, porque na verdade aqueles túmulos onde as pessoas eram enterradas, no caso o irmão dela, o Lázaro,
Eram grandes, pelo que conta a história, né? Era grande. Com certeza ela não ia conseguir, mas a autorização estava a partir dela. E aí ela tinha as pessoas, tinha os amigos que a ajudariam. Mas a responsabilidade era de Marta e não dos outros. Amém? Sua responsabilidade não é transferida jamais para ninguém. A sua é sua. A dos outros é dos outros. Mas digamos que fosse uma pedra que ela conseguisse. Ela poderia ir diretamente. Mas ela estava com a responsabilidade de resolver essa situação. Marta, tira a pedra. Ah, Senhor, deixa para lá. Em outras palavras, era como se, quando ele ainda estava doente, que ainda estava respirando, sabe? Eu até acreditei. Mas, passou, deixa para lá, já são 4 dias, está fedendo. Na verdade, era desculpa. O tá fedendo, na verdade, era desculpa. Entende? E aí, Senhor, não. Aí, Jesus dá uma bronquinha nela, né? Marta, eu não já te falei? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. E aí a fé está onde, irmãos? A concretização da fé está na obediência. Só que para você obedecer, para a gente ter essa capacidade, irmãos, a gente vai ter que ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Não adianta você se grudar a ninguém. Não adianta você acreditar em ninguém. Isto é uma responsabilidade sua e Deus. Porque você é filho, porque você é filha. Amém? E aí, Marta, já não te falei? Se você crê, você verá a glória de Deus? Tá bom, Senhor. Então, vai lá, tira a pedra. Agora sim, Jesus faz o que Marta não pode fazer. Amém, irmãos? Precisa entender isso. E olha, o que é tirar uma pedra para ver uma ressurreição? O valor de tirar uma pedra é nada. O poder da ressurreição é algo fantástico. Né? Você vê? Enquanto eu não der autorização ao Senhor, Ele não pode fazer o que Ele quer fazer na minha vida, na sua vida. Irmãos, não existe causa impossível para Deus. Hoje vocês cantaram também, não foi? Não existe causa impossível para Deus. Isso me lembra quando Jesus chegou, o jovem rico chegou para Jesus e falou assim, mestre, que farei para herdar a vida eterna? O cara, na verdade, não demonstrou nenhum interesse por Jesus. Ele estava pensando nele. Esse é um grande problema que impede-nos de realmente receber o melhor. Por isso que Deus quer que você entregue o bom, abra mão do bom, do que você acha que é bom, para você receber o melhor. Aí Jesus, faz o seguinte, cumpre as leis, tal, e... mas isso eu já estou fazendo, desde que eu sou criança. Eu não sei, irmãos, mas quando eu paro e penso nisso aí, o que esse cara ele estava pensando? Talvez ele estava querendo emitir uma mensagem através daquilo. Pode ser que ele realmente estivesse fazendo tudo certinho como manda a lei, tá? Só que é o seguinte, se assim ele fazia, ele chegou a uma conclusão, isso não traz satisfação à minha alma. Por isso pare e pense, Deus não me chamou para pregar, Deus não me chamou para cantar, Deus não me chamou para tocar, Deus não me chamou para ser pastor, Deus não me chamou para evangelizar, Deus não me chamou para nada disso. Ele me chamou, Ele te chamou, sabe para quê? Para Ele fazer algo que você não pode fazer. Isso eu te provo no Salmo 40. Quando o salmista Davi diz o quê? Esperei com paciência, ou seja, com confiança de verdade no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou os meus pés de onde? De um lodo, de lama, de perdição. Uma vez eu tive numa situação dessa. Fui passear com uma molecada lá do Brasil, como é que chama? Perto de uma cachoeira bem grande, chamada Véu da Noiva, tal. Mas aquela noiva era assassina, né? Véu da Noiva, tal, indo lá para Santos, né? A gente pegou, saiu lá de São Paulo, aí fomos subir uma serra e depois
Lá da serra começamos a, né? Beleza. Aí, irmãos, eu sou muito do tipo assim, olha, eu gosto de... Eu não sou muito de brincadeira, mas eu também não sou uma pessoa triste. Eu gosto de brincar, eu gosto de tal, rir e tal. Mas eu sou sério com algumas coisas. Aí, o que acontece? Aí um amigo nosso, ele é muito avoado, né? E avoado de ideias mesmo, né? O que ele faz? Tinha uma placa não, uma cerca assim, fácil, que dava, qualquer pessoa podia passar. Só que é o seguinte, as águas já vinham correndo desde mais alto. E a gente, até esse ponto que começa a cachoeira, então tem o limbo ali, né? Ou seja, o lodo, né? Que vai se formando. E aí, o que ele faz? Ele vai e atravessa aquela cerca que estava escrito. Não atravesse, né? Perigo de vida. E o tonto, que Deus o abençoe, ele vai e passa. E eu fiquei tão nervoso, irmãos. Eu não sou de ficar nervoso muito, mas quando eu fico nervoso, Eu comecei a brigar com ele. E eu fiquei tão nervoso que pior poderia ter acontecido comigo. Sabe por quê? Porque uma hora eu nervoso, comecei a passar e passei por um lugar que também tinha, né, lodo. E se não fosse Deus, irmãos, eu poderia ter escorregado dali. Por quê? Porque a cerca, na verdade, ela não era capaz de segurar uma pessoa. Né? Mesmo que antigamente eu era mais magra, era tanquinho, por isso que a Érica queria lavar roupa aqui, mas depois ela falou, não, deixa quieto. Então, brincadeira. Mas o que acontece, irmãos? Aí, mas eu era magro, né? Aliás, eu era bem magro, na verdade, nem gostava de mim. Então, o que aconteceu? E aí eu saí nervoso. E aí quando eu lembro desse salmo, quando o Davi fala que tirou-me de um lodo de lama de perdição, no lodo, quanto mais você vai tentar se salvar, aí é que você vai... Entende? Porque você não consegue equilíbrio. Certo? Olha o perigo. Né? E aí, o que acontece? Aí, entendeu então agora? Não? Não entendeu? Entendeu. Tá. A nossa intérprete ali, a Dani. Dani, eu vou pregar e você vai falar em espanhol, tá bom? Aliás, eu gosto muito de espanhol. Eu estou sempre vendo alguma mensagem em espanhol também. Uma hora eu vou... É a Caterine, né? Mas eu vi você falando para ela. Isso é muito bom. Então, gente, porque lodo, né? Como é que fala lodo em... lodo também. Lodo. É lodo. Lodo. É só falar lodo. Aí tá tudo bem. Beleza. Aí o que aconteceu, né? Então eu lembro disso, irmãos. Se você tenta se salvar, aí é pior. A melhor coisa, se você tiver um equilíbrio, fique quietinho. Fique quietinha. Então, ele ouviu o meu clamor, tirou os meus pés de um lodo de lama de perdição. Você vai querer se salvar, você vai querer fazer a obra por você mesmo, você se prejudica mais ainda. Você foi chamado para confiar em Deus. Você foi chamado para deixar Deus ser o teu juiz. Mas a questão é que isso vai ensinar você a abrir mão de certas coisas. Amém, irmãos? A maior luta que você tem não é contra o outro, é contra a sua carne. É a minha carne. Amém, irmãos? Não conheço inimigo pior do que a minha própria carne. E aí, tirou-me de um lago de lodo, de lama, de perdição, colocou os meus pés sobre a rocha. Rocha é Cristo, irmãos. É a firmeza da palavra de Deus, é a certeza. Colocou meus pés sobre a rocha, colocou um hino de louvor, tá vendo? Até o louvor, irmãos, se é um louvor de verdade, ele não é produzido de você simplesmente por você, mas pela capacidade que o Espírito Santo te dá no entendimento de fato louvar a Deus. Caso contrário, o nosso louvor pode simplesmente significar alguma coisa que eu quero fazer para pelo menos eu parecer que eu faço alguma coisa. Só que isso, irmãos, Deus, na verdade, ele trabalha o profundo das coisas. Deus não trabalha a superficialidade. Amém, irmãos? Aí, colocou um hino de louvor ao nosso Deus, né? Muitos o verão ele. É essa a sua chamada, o meu chamado, o teu chamado é para isso. Para você chegar para a pessoa e dizer assim, olha, eu já passei por essa estrada que você está passando. Mas eu aprendi uma coisa.
quem nos abençoa de fato é Deus. Porque você pode nadar, nadar, nadar e morrer na praia. E de nada vale tanto esforço, tanta luta, tanta dificuldade, tantos gastos, igual a mulher que sofria de um fluxo de sangue. O que acontece? Ela, sabe, irmãos, gastou tudo que ela tinha de valor. Tudo. Era uma mulher rica. Naquela época não era qualquer um que podia ter médicos, não. Aquela mulher foi em tudo que é médico. Pior, quando não é curado, o negócio piora mais ainda. Os caras só pegaram o dinheiro dela, a grana dela, e a doença não foi curada. E aí vai piorando as coisas. Por isso que eu digo, irmãos, na vida, em termos de vida, não existe essa coisa de você ficar estagnado. Tá? Você não fica estagnado. De duas, uma. Ou você progride ou você regride. Eu estava até dando um exemplo esses dias, numa das mensagens, né? Do tipo assim, quem aqui sabe fazer uma conta que é da 7ª série, de álgebra, de sei lá o quê, de, como é que é? Raiz quadrada de não sei o quê. Para a gente, quadrado é só isso aqui. Ó. Não, isso aqui ainda é retângulo. Tal. Quadrado é isso aqui, entendeu? Quem que lembra? Eu não lembro. Quem não lembra mais? Só o pastor aqui não ser tido como burro. Ai, obrigado, arigatô. Não lembra. O Roberto não vale, né? Ele é professor. Então, os meninos também não valem, porque estão na escola. É obrigação saber. Mas, irmãos, a realidade é que é o seguinte, a gente faz tempo que não passa na porta de uma escola, de uma faculdade, não é verdade? E aí o que acontece? Você não praticou, esqueceu, regrediu. Você não progrediu. Então não existe essa coisa de você ficar estagnado. Você não estagna. Ou você progride ou você regride. Por isso, irmãos, que nós precisamos estar ativos no nosso relacionamento com Deus. É verdade que nós não chegamos a obter a perfeição, mas prosseguimos. Então prossiga, irmãos. E saiba agradecer até hoje que você está aqui. O dia de hoje. Sabe, irmãos, o segredo é simples. Acredite, eu não estou fazendo propaganda mentirosa. Sabe por que o segredo é simples? Porque a palavra do Senhor diz o quê? Se hoje ouvirdes, hoje, não é? Ouvirdes a voz do Espírito Santo, o que você não deve fazer? Endurecer o seu coração. Para Deus não interessa o que você fez até antes de vir para cá. 1 minuto, 1 segundo, não interessa, isso é passado. Deus quer saber agora. Você é capaz de se humilhar diante do Senhor e dizer, Pai, apesar, Senhor, do inimigo ter tentado as situações, ter intencionado a me perturbar, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. E eu quero te agradecer, eu quero te honrar, Pai. Eu quero ser grato, eu não quero ser uma pessoa que tem um coração endurecido, uma pessoa mal agradecida. Porque, Senhor, no meu lugar, por mais que a minha carne queira me mostrar problemas, quantas pessoas estariam felizes e querendo a vida que eu tenho agora? Amém, irmãos? Dá para entender isso? Deus não nos acusa, irmão. Jesus mesmo disse, eu não vim para acusar, eu vim para salvar. Mas a questão é, você tem que pedir essa salvação. E uma outra observação que eu gosto de fazer, irmãos, geralmente a gente tem a tendência a pensar que salvação é a vida eterna lá, só lá. Não, a salvação é aqui. Eu vou dizer que 99%, falar igual o pastor fala, né? 99% da realidade em relação à salvação não é lá. Porque lá não tem ladrão, não tem político, não tem mentiroso, não tem inimigo, não tem nada. Não. Lá, irmãos, vai se concretizar o trabalho de Jesus Cristo, que já foi, você primeiro foi justificada, tá? Em Jesus.
Tudo bem, você olha para você, tem um monte de coisa errada, tem um monte de coisa para melhorar. Beleza, isso é um fato, mas não interessa. Você já foi alcançado, alcançada em Jesus Cristo. Jesus disse, quando eu for levantado da terra, a todos atrairei. Você quer saber de uma coisa? Sabe o que é o evangelho verdadeiro? É você chegar para as pessoas aí fora e falar assim, olha, você não precisa viver esse tipo de vida que te atrapalha, que te impede de você viver aquilo que Jesus Cristo já conquistou para você. Por quê? Porque Jesus Cristo disse que quando ele fosse levantado, ou seja, crucificado, a todos atrairia, todos. Em Jesus tem a salvação. Mas o problema é que o inimigo, o Deus desse mundo, cegou o entendimento das pessoas para que não resplandeça a glória de Deus na sua vida. É por isso que o inimigo trabalha. Principalmente nas emoções, no sentimento, irmãos. O inimigo trabalha muito. Digamos assim, você está alegre, feliz, tal, pá, beleza, digamos, está tendo uma festa, pá. Aí de repente, alguém chega assim para você, ó, sabe tal pessoa? O quê? Ah, sei. Falou mal de você. Isso. Caiu tudo. Não é assim que acontece? Vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Na verdade, o espírito de vocês está pronto, disse Jesus. Não tem nenhum problema em relação ao espírito de vocês. Mas o problema é a carne. Amém? É por isso que nós precisamos alimentar o espírito, irmãos. É por isso que a sua luta não é contra o outro. É contra você mesmo. Não tens que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades malignas, contra as hostes da maldade nas regiões celestiais. Porque o inimigo manifesta em palavras. Amém, irmãos? Tem que vigiar. Por isso exercer a humildade. Sabe por que eu digo isso, irmão? Sabe por que essa coisa de humildade para mim é muito forte? Porque é o seguinte, sabe, tudo bem, hoje eu estou vivo, hoje eu tenho saúde, hoje está tudo bem. Beleza. Não quer dizer que amanhã tem que ser a mesma coisa. Se você tiver que fazer um bem para alguém, faça enquanto você está no caminho junto. Enquanto você tem oportunidade. Porque depois que as pessoas se vão, irmão, não adianta ficar levando flores, não adianta elogiar. Eu sempre fui em enterros, nunca vi ninguém falando mal do morto. Era só, nossa, ele era tão bonzinho. O bicho era o cão, mas ele era tão bonzinho, era não sei o quê. Estou brincando, né? Ninguém chegou a falar que o bicho era o cão, não. Mas é o seguinte, irmãos, essa é a realidade. E eu vou te mostrar mais uma razão. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Porque você não tem prazer no mal. Você não tem prazer no pecado. Você não tem prazer na desobediência. Você não tem prazer em falar mal de ninguém. Você não tem prazer em atacar ninguém. Você não tem. Eu posso dizer isso para você com toda certeza. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de você, assim como habita dentro de mim também. E aí sabe o que acontece? Nós precisamos entender, irmãos, que se a gente tivesse prazer no pecado, que a gente erra, a gente erra. Que a gente erra, a gente erra. Mas se nós tivéssemos prazer no pecado, você não estaria em conflito. Vocês entendem isso? Não está em conflito. Mas quando nós desobedecemos a doce voz do Espírito Santo, a gente fica mal. Você pode até se explicar para os outros, você pode até dizer, não, mas a pessoa fez isso, a outra fez aquilo, a outra fez aquilo outro. Não resolve. O peso continua lá dentro. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que você foi chamado para ser igual a Jesus, para sofrer por amor. Por amor. Não é que Deus
quer e tenha prazer no teu sofrimento. Não é isso. Não é isso. Mas quando até mesmo Pedro fala disso, que se você sofre por uma besteira que você fez, nada mais justo que você apanhar. Eu roubei, vou ser preso. Eu fiz isso, bati no outro, outro me bateu também. Né? Então ele diz, não tem glória nisso. Mas quando você, por amor ao Senhor, por amor à palavra de Deus, pela fé verdadeira da palavra de Deus, você faz calar a tua carne no poder do Espírito Santo, sabe o que acontece? Deus se alegra com isso. E aí, irmãos, o problema é que o inimigo quer que você faça o que você acha que você tem que fazer na hora. Vocês já ouviram falar de pessoas que se arrependem e dizem assim, não, mas olha, foi uns 5 minutos que me deu. Alguém já ouviu isso? Espero que ninguém tenha feito isso. Porque isso é demônio. Brincadeira. Calma, não somos aquelas igrejas que falam, tudo é demônio. Aliás, não sou defensor dele, mas confesso que um dia fui passando, ele estava na esquina chorando. Falei, o que foi, diabo? O que é? Qual é o problema? Você está chorando aí? Esses crentes, tudo que acontece, a culpa é minha. Então, tipo assim, na verdade, né, não, é responsabilidade nossa, irmãos. É responsabilidade. Esquece esse negócio do diabo. Se o telefone toca, você atende se você quiser. Se a campainha da porta toca, você vai lá atender se você quiser. Amém, irmãos? Então, irmãos, aí o inimigo quer que a gente faça o quê? Haja na hora. Tem que ser na hora. Agora. Depois, sobra o arrependimento. Ferimos uma pessoa que não deveríamos ferir. Falamos o que não queríamos falar. Não é verdade? Sobra o que para nós? Tristeza. Vocês estão vendo, gente? Eu não estou pregando pastor, eu não estou pregando nada. Busque um relacionamento com o Espírito Santo. É melhor, irmãos, viver nessa intimidade com o Espírito Santo do que ter 1000 desculpas ou justificativas do que você fez ou deixou de fazer. Para concluir, deixa eu ver o 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, deixando as coisas que para trás ficam. Deixa para trás, irmãos. Começa a orar ao Senhor, pedir, Pai, me ensina isso. Eu quero aprender a deixar para trás o que passou. Porque o diabo, irmão, só trabalha com o passado. Tudo bem que ele pode querer trabalhar com o futuro, no sentido de trazer ansiedade, não é? Mas se tem uma coisa que para o diabo é maravilhoso, é trabalhar com o passado. Só que diante de você está Jesus, que diz, eu não te condeno. Por isso que ele chegou para aquela turma lá, né, da pesada, falou o seguinte, quem não tiver pecado, trouxeram a mulher com adultério. Adultério. Só que Jesus não disse, olha, se nenhum de vocês nunca adulteraram, então pode apedrejar. Com certeza ia ter um monte. Mas para Jesus, seja adultério, roubo, seja lá o que for. Não que o Senhor não se importe, beleza, gente, tá legal, tá liberado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. No entanto, irmãos, Deus é santo. Ele é puro. E não importa o que a gente considera pecadinho ou pecadão. Sujeira é sujeira. Amém, irmãos? Então trouxeram, ficaram enchendo o saco de Jesus, tal, desculpa a expressão, mas nunca falei isso, mas aí tá, Jesus vai, não fala nada, vai escrevendo lá na terra. Alguém sugere que Jesus estava escrevendo o pecado dos caras. Eu discordo completamente. Porque Jesus, irmãos, ele não precisa ficar expondo as pessoas para ninguém. Eles não precisam fazer o que os fariseus já estavam fazendo. Falta de respeito contra
a privacidade das pessoas. Então, com certeza, ele não estava escrevendo nada ali. Ele poderia estar escrevendo outra coisa que possa ter tocado no coração dos caras, mas aquilo não. E os caras insistindo, perturbando ele. Até que Jesus fala assim, seguinte, se vocês não têm pecado, quem não tiver nenhum pecado, não diz, quem não tiver adultério, quem não tiver nenhum pecado, seja lá qual for, seja o primeiro a tirar a pedra. Foi indo embora. Desde o menor ao menor. Sobrou ninguém, só a mulher e Jesus. Irmãos, eu quero ser igual a Jesus. Eu não sei se você quer ser. Eu quero ser igual a Jesus. Quem quer ser igual a Jesus aqui? Irmãos, não tem como não querer ser igual a Jesus. Porque Jesus é maravilhoso. Ele olha além dos erros. Ele tem empatia com as pessoas, ele tem compaixão. Ele não olha com olhar de condenação, de acusação, de medição. Ele não fica registrando lá no livro as coisas e, naquele dia você fez isso, no outro, não faz nada disso, irmãos. Eu quero ser igual a Jesus. E é por isso mesmo que você não é perfeito. Você não é perfeita, sabe para quê? Para você não abrir a boca e falar contra ninguém, nem contra nada. Assim. Irmãos, você acha que eu teria muita compreensão com as pessoas se eu fosse o cara que nunca tivesse o que pensar? Eu não fiz isso de errado, ou não pensei isso de errado. Quem não tiver pecado, seja o primeiro a apedrejar. Vazou todo mundo. Só sobrou a mulher lá. E aí, mulher? Cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Vocês já perceberam que palavra maravilhosa é essa? Eu não te condeno. Você pode ouvir Jesus dizendo isso para você hoje? Eu não te condeno. Você pode pegar essa semente e colocar no seu coração lá dentro. Essa palavra que é poderosa para mudar, para transformar, para tirar a gente desse estado de acusação, condenação. Eu também não te condeno. Fecha os teus olhos. O Senhor Jesus diz para você, eu não te condeno. Eu não te condeno. Eu não te condeno. Eu não te condeno. O Senhor diz isso para você. Eu não te condeno. Eu sei os teus erros. Eu sei quem você seria se não fosse eu na sua vida. Eu sei o que você seria capaz de fazer. Talvez nem você saiba disso. Mas eu não te condeno. Eu não te condeno. Eu não te exponho. Eu não coloco o dedo na sua cara. Não tenho nada registrado do que você fez, do que você deixou de fazer. Não, sabe por quê? Porque eu não vim condenar, eu vim salvar aqueles que se humilham, aqueles que buscam ao Senhor de coração, aqueles que amam ao Senhor, aqueles que podem olhar para si e dizer como eu sou miserável, como eu sou terrível. É isso. É isso. Mas se você não pensar isso de você, você vai continuar condenando, você vai continuar acusando. E sabe de uma coisa? Você ainda tem o Espírito Santo. Você não vai perder sua filiação, mas você vai perdendo a comunhão, e aí você vai ficando como uma planta que vai secando, e não mostra vida. Parece que Deus não te deu nada de bom, parece que Deus nunca fez nada por você, parece que o mundo inteiro deve a você. E as pessoas, até muitas vezes mais próximas de você, que precisam melhor de você, ainda assim uma insatisfação medonha, terrível, parecendo uma bactéria que vai comendo, que vai fazendo necrosar o coração, a alma.
Amém, irmãos? Eu quero ser igual a Jesus. Eu não sei você, mas eu peço tanto. Eu quero ser igual a Jesus. Eu quero ter na minha mente sempre os pensamentos do Senhor. Pedir para Ele, Senhor, me lava. Por isso a importância, irmão, de você orar todos os dias. Pelo menos 3 vezes ao dia. Senhor, me lava, nos purifica, nos santifica. Lava, Senhor, o meu corpo. Lava, Senhor, as minhas vestes espirituais para que o teu inimigo não veja nenhuma mancha, irmãos. O diabo diz que você não pode, mas você pode. É mentira dele, você pode sim. Comece a dizer isso. Em Jesus eu posso sim. Em Jesus eu sou mais que vencedor. Porque aquele que habita em mim é maior do que aquele que habita aí no mundo, que está aí no mundo. Amém, irmãos? O Espírito Santo, irmãos. Por isso você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Por isso que você precisa buscar. Sabe, quando você detectar um erro na tua alma, no teu coração, sabe, não se condene. Não é isso que faz você mudar, ser transformado, mas você começa, irmãos, a orar e falar, Senhor, isso não vem de ti, esse sentimento, eu sei que eu estou errado. Comece a se humilhar diante do Senhor, os que se humilharem serão exaltados. Amém, irmãos? Peça como o salmista Davi pediu, coloca guardas na minha boca, para eu não falar palavras que vai ofender, que vai ferir. Porque a palavra diz, esse dia eu estava lendo em Provérbios, que 6 pecados Deus aborrece, e o 7º ele abomina. É interessante que dentre os 6 pecados existe aquele que maquina o mal no coração, aquele que assassina, mas sabe qual é o pior dos pecados? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, irmãos, nosso falar tem que ser o falar de Jesus. Não acredita na mentira do diabo que diz que você não pode. Não, você pode sim. E não permita que ele te condene, porque Jesus Cristo, irmãos, já sofreu toda a condenação na cruz do Calvário. Antes diga, em Jesus eu sou mais que vencedor, eu posso sim, eu posso, eu posso, eu posso. Não é mais para você ficar falando, não, eu não posso, eu não posso. Você pode sim, é em Jesus que você pode, não é por sua capacidade. Amém, irmãos? Porque Deus quer fazer algo novo, diferente na nossa vida, irmãos. Mas isso Ele só vai fazer através da palavra dEle. Que não só sair da minha boca, mas da tua boca também. Porque você tem um Espírito Santo, como eu tenho. Isso não é privilégio de pastor, irmãos. Isso é privilégio de todo aquele que crê em Jesus. De todo aquele que se humilha diante do Senhor. De todo aquele que sabe que tudo bem, hoje eu estou vivo, amanhã eu não sei. E aí? Ou meu irmão, minha irmã está viva, alguém está vivo, mas e aí? Depois vai sobrar o quê? O arrependimento? Eu deveria ter sido mais tolerante. Eu não deveria ter falado aquilo. Eu deveria ter feito mais. Amém, irmãos? Humilhe-se debaixo da potente mão do Senhor. E no tempo dele, Ele vai te exaltar. Mas em nome de Jesus, irmãos, pega essa semente, coloca dentro do coração. Não deixa o inimigo, irmãos, falar para você coisas contrárias que o Senhor fala na sua palavra, o Espírito Santo fala na sua palavra. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Né? Todos... 14, 15, aliás, todos, pois, que somos perfeitos. Primeiro ele tinha falado, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas agora no 15 ele diz, todos que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Sabe o que significa aqui perfeição? Não significa você não errar, você ser uma pessoa madura. Uma pessoa capaz de ensinar a você mesmo. Amém?
e dizer isso é contrário à palavra do Senhor. Eu rejeito em nome de Jesus. É bem verdade que uma hora ou outra nós vamos errar. Mas assim como Jesus Cristo fez com Pedro, Pedro negou Jesus 3 vezes, o Espírito, aí depois Jesus chega para ele, Pedro, você me ama? Jesus não chegou acusando Pedro. Pedro, você me ama? Ele sabia que Jesus ama, que Pedro amava Jesus. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então traz paz às minhas ovelhas. Traz paz, irmãos. Olha só por que Deus aborrece aquele que semeia contenda entre os irmãos. Porque deixa o rebanho agitado. Não saia da vossa boca palavras torpes. Geralmente os crentes, a maioria pensa que é não falar palavrão. É muito mais que não falar palavrão, irmãos. Palavra torpe é qualquer palavra que vai fazer o outro ser contaminado ou tropeçar. Esse é o verdadeiro sentido da palavra torpe. Não saia da vossa boca a palavra torpe, mas aquela que vai servir para, quem me lembra? Edificação. Amém, irmãos? Então, mas nós que somos perfeitos, significa o quê? Nós que já somos maduros, tá? Que nós venhamos a fazer como o apóstolo Paulo fez. Esmurrar a sua carne, a sua natureza, que é inimiga de Deus, é inimiga de você, é inimiga de todo mundo, especialmente da igreja de Deus. Né? Então, nós que somos perfeitos, por quê, irmãos? Temos sido aperfeiçoados em Cristo. Nós agora estamos desenvolvidos, mas precisamos usar esse desenvolvimento para edificação. Porventura, se pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, em nome de Jesus, ande de acordo com o que você já alcançou. Seja agradecido. Se você acha que está ruim, poderia estar milhões de vezes pior. Então agradeça. Graças te dou, Pai. Às vezes eu vou passando por certas pessoas e vejo às vezes pessoas, irmãos, em vícios, em coisa. Eu não, sabe, não que eu me acho melhor do que as pessoas, mas eu fico pensando, meu Deus, eu te dou graças, Pai, porque eu não tenho esses vícios. Amém, irmãos? Estou até deixando o vício do açúcar. Hoje foi difícil, mas o inimigo usou o Paulo. Tem bolo. Depois que me serviu um café amargo, que parecia que eu estava tomando o café que o inimigo fez. Brincadeira. Aí ele vai lá, pastor, mas tem um... Não, aí eu falei, não, eu quero um açúcar. Eu vi que o negócio estava forte demais, tem um açúcar aí e tal. Aí ele trouxe. Aí quando eu vi aquele negócio branco, veio uma visão que eu estava usando o pó branco da droga, que pegam em aeroporto. Eu falei, não vou usar isso aí não, tá? Sai para lá, para trás de mim, Paulo Anás. Aí, beleza. Aí o Paulo voltou de novo. Mas tem bolinho. O pastor quer um bolinho? Eu falei, aí não resisti à tentação. Eu falei, tá bom, eu quero. Tem 2 tipos, qual daí? Eu quero os 2. Aí eu pensei que era um pedaço pequeno, veio um tijolão assim, comi rapidinho, escondido da Érica. A Érica chegou depois no finalzinho com um prato raso, assim. Eu falei, não, já comi, obrigado. Mas não falei o tamanho, agora que ela está sendo revelado o tamanho do bolo. Meu Deus, hoje eu fui na academia, fiquei 1h30 lá. E meia hora, com um intervalo fazendo musculação e com outro correndo lá na esteira. Chegou aqui, o Paulo estraga tudo. Paulo vai orar mais, viu? Gente, Deus abençoe. Amém? Mas guardem a palavra do Senhor no seu coração. Lembre de uma coisa, diga isso para você mesmo, você não tem prazer no pecado. Você não tem prazer na desobediência. Por isso que a gente fica em conflito. Amém, irmãos? Não fique mais em conflito. Sabe por quê? Porque muitas vezes, irmãos, isso traz doença para a gente, sabia? Doenças emocionais mesmo. Hoje em dia, né, a ciência mostra isso. Amém? Vai orar pelo caderno? Eu não quero passar muito do horário para ninguém depois meter o pau em mim. Vamos já orar. Desculpa. Vai ter algum louvor? Não. Vai ter mais um, né? Vai
Vamos ficar em pé, aproveitar então, tá? Amém, irmãos? Que Deus abençoe, né? Pai, mais uma vez te louvamos, te agradecemos, Pai, te bendizemos, porque verdadeiramente não há nenhum como o Senhor, bondoso, misericordioso, compassivo, paciente, longânimo, Senhor, benigno, Senhor, que não nos trata segundo os nossos erros, nossos pecados, mas segundo a tua grande e infinita misericórdia. Pai, em nome de Jesus, neste momento eu quero te pedir, Pai, que o teu Espírito Santo possa trabalhar, Pai, trazendo cura, libertação, transformação para a vida dos teus filhos. Que o bálsamo, Senhor, o óleo do teu Espírito seja aplicado em cada coração, Pai. Se aqui tem corações feridos, Pai, almas feridas, Senhor, que a cura que o Senhor Jesus Cristo trouxe através do derramamento do seu sangue na cruz do Calvário, Pai, seja ministrado agora, Pai. Que o teu Espírito Santo continue falando mais alto no coração dos teus filhos, que eles possam experimentar esse entrar no reino de Deus, que não é comida, nem bebida, nem as coisas desse mundo que se quer, mas é, Senhor, paz, amor, alegria, Senhor, no Espírito, Pai. Também, Pai, nesse momento apresentamos esse caderno, Senhor, os pedidos de oração deste caderno não sabemos especificamente, mas o Senhor sabe e conhece. Não te pedimos para os propósitos desse mundo, mas te pedimos, Pai, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Porque toda e qualquer razão, de qualquer bênção, Pai, não é, Senhor, a gente viver o melhor desse mundo, mas antes de tudo, o teu nome ser glorificado. E como disse o Salmo 40, muitos vão ver o Senhor e virão e adorarão ao Senhor. Também, Pai, apresentamos essas contribuições que os teus filhos fizeram, não por força, não por violência, Pai, nem com tristeza, mas por amor, reconhecendo, Pai, que nada teriam para entregar ao Senhor se o Senhor não antes os abençoasse, Pai. Portanto, isso é um ato de amor, de carinho e de primícia, Pai, porque o Senhor é digno da primícia. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos, assim como igreja concordamos, Pai, em nome de Jesus. Amém.